Eu acho sempre muito agradável quando, no ciclo do nosso caminho cristão, das missas dominicais que temos, podendo caminhar por todo o tempo da história de Jesus Cristo, a gente tenha dentro da nossa tradição algumas oportunidades para a gente poder rezar e refletir um pouco sobre a figura daquela que Deus escolheu e elegeu para ser a sua mãe. Eu acho que é um privilégio para nós cristãos, dentro do nosso rito romano ou oriental, venerarmos aquela que é a mãe de Deus e conhecer um pouquinho da sua história, a partir daquilo que nós temos na Sagrada Escritura. Isso é importante para nós católicos, porque difere de qualquer outra tradição, e é bom que saibamos um pouco o que nós temos a partir do documento, da história, não aquilo que nós criamos, não as nossas tendências religiosas, mas recordar, que Maria, ela está intimamente ligada ao mistério de Jesus Cristo. E sobretudo na narrativa do Evangelho de Lucas, o assim chamado Evangelho Mariano, que traz alguns momentos a mais e depois encerra a experiência de Maria, porque o Evangelho é para Jesus Cristo. Tanto que a celebração de hoje, ela não tem um Evangelho próprio. Não existe um Evangelho que narre a Assunção de Maria. Não existe na narrativa dos apóstolos nenhum discurso que narre o final de Maria. Não existe nas cartas apostólicas nenhum trecho que narre o final de Maria. Como nós celebramos a Assunção? Então isso nos leva ao tempo que a igreja cuidadosamente, refletindo nos estudos teológicos, tocando o texto sagrado, ela vai nos ajudar a compreender. Você sabe que ao lado dos evangelhos que a igreja tem, que a Bíblia nos apresenta, os chamados evangélicos canonicamente aprovados, existiram outros grandes textos chamados apócrifos, que não foram considerados inspirados, mas que trazem elementos que por muito tempo ajudou a igreja a nortear um pouco o pensamento da sua tradição, daquilo que nós temos como história. E é exatamente a partir de um evangelho apócrifo que tem ali uma narrativa da possível morte de Maria. Esse é também um ponto que a gente sempre pergunta, mas Nossa Senhora morreu? Lá, quando você vai em Jerusalém, você tem uma igreja chamada Igreja da Dormição de Maria. Tem uma bonita imagem dela deitada, como se ela tivesse entrado num profundo repouso, e naquele momento Maria vai para o céu de corpo e alma. Se voltarmos no tempo, lá pelo século V, pelo ano 406, com São Gregório Magno, ele vai destacar, a partir deste evangelho, uma pequena capela que está lá no morro do Getsêmani, onde Jesus viveu o sofrimento no horto. Quando você chega ali, é uma igrejinha muito discreta, dedicada a esse momento de Maria, que ali estão os restos mortais de Nossa Senhora. Não em Éfeso, como nós achamos, quando João a leva para casa, mas em Jerusalém. Porém, é um dado apócrifo, é um dado que nos ajuda a compreender essa dinâmica que o Evangelho vai nos levando. Então, se Maria morreu, ou se Maria viveu essa dormição, o fato é que agora, em 1950, Papa Pio XII assim proclama para toda a igreja como um dogma: Maria entra no céu de corpo e alma. Ponto. E o que essa festa contribui para a nossa caminhada? Ela antecipa no tempo o que eu e você acreditamos e queremos. Nós também queremos chegar no céu. E a conquista do céu é isso. Não chegaremos de corpo e alma. Nós sabemos bem que o homem é corpo e alma, mas aquilo que é o projeto, podemos assim dizer, aquilo que vai nos levar ao caminho da salvação é a alma. É aquilo que nós temos que cuidar por excelência. Ainda que o mundo queira cuidar mais do corpo, tamanhas são as academias, as cirurgias, os cuidados estéticos, é a alma que será o nosso patrimônio diante de Deus. O corpo é corruptível. O corpo, ele se desfaz. O corpo não significa mais nada. Quando a gente tem uma celebração, por exemplo, de corpo presente, é apenas um ato de respeito, porque aquilo que está ali diante de nós já não tem mais valor, senão uma lembrança. É interessante pensar assim: a matéria que se encontra aqui não tem valor,
O que nós precisamos urgentemente é cuidar da nossa alma, porque é essa que se apresenta diante de Deus. Por isso a expressão tão bonita que o Dom Bosco já utilizava, como o caminho da sua salvação: dai-me almas e ficai com o resto. Salvar almas, cuidar daquilo que é precioso como dom de Deus. Então a celebração de hoje para nós, a Assunção de Maria, é senão, olhando esse gesto maravilhoso de Deus para com ela, Ele a preparou para esse momento. Deus quer fazer o mesmo conosco. E Maria então antecipa no seu gesto o que um dia todos nós poderemos celebrar na eternidade. Bonita essa expressão que Paulo vai usar, não é? Quando ele fala que por um homem o pecado chega à terra, por um homem vem a graça. E a partir da ressurreição de Cristo, todos nós também poderemos ressuscitar. Primeiro aqueles que são amigos de Cristo. A lógica do tempo é essa. Às vezes na catequese a criança pergunta, não sem dificuldade, mas padre, e quem viveu antes de Cristo, como é que faz? Claro que na cabeça da criança, imaginar o tempo que nós vamos recordar, por exemplo, na Noite Santa, quando nós abençoamos o Círio Pascal, o padre vai dizer o quê? Ele é alfa e ômega. Ele é alfa e ômega. Ele é princípio, ele é o fim. A ele o tempo e a eternidade por todos os séculos dos séculos. Eis o significado desta vela. Então recordamos que Jesus, a Santíssima Trindade, é Deus desde todos os tempos. A própria Bíblia vai nos recordar isso. Desde antes de todos os tempos Ele já existia. Então é nessa lógica, com a ressurreição de Cristo, que Ele abraça tudo o que é antes, o agora e o depois, daqueles que querem viver um caminho segundo o projeto de Deus. Em dias que novamente um infeliz de um pastorzinho, desses formado em fundo de quintal, lançou nas redes sociais uma afronta tão desagradável à Nossa Senhora, não é? Nos ferindo, nos machucando, mostrando a sua imbecilidade. Eu recordo sempre essa primeira leitura do Apocalipse. Maria conseguiu derrubar um dragão. É fácil para ela nem se incomodar, não é? Com esses idiotas que tantas vezes e sempre vão querer ficar nos incomodando a partir da sua pessoa, mas que nos ferem, que nos machucam. Se há uma coisa que eu não suporto, é alguém que venha macular a ideia, a sacralidade de Nossa Senhora diante do mistério de Jesus Cristo. E se não formos nós católicos, não a defender, nem precisamos perder tempo com isso. Nós precisamos nutrir no nosso coração cada dia mais um amor, um carinho por aquela que soube tão bem acarinhar Jesus Cristo, viver esse mistério de intimidade com Ele e assim poder com certeza chegar no céu de corpo e alma, como proclama o dogma da Assunção. E é bonito que nesse encontro de Maria, o evangelho hoje apresentado é este, dela com Isabel. Isabel já reconhece isso. Bem-aventurada é você, Maria, porque você acreditou, e será cumprido tudo aquilo que o Senhor lhe prometeu. Isabel reconhece na sua prima: obrigada, bem-aventurada, porque você compreendeu o que Deus estava fazendo na sua vida. E Maria proclama esse belíssimo cântico que nos recorda a grandiosidade de Deus é aquele que vem para derrubar do trono os poderosos e exaltar aqueles que são humildes. Eis mais uma lição que Maria nos deixa na palavra de Deus. Quer chegar no céu? Quer conquistar o seu espaço ali? Seja humilde. Humildade não é sinônimo de pessoa frágil, fraca, pessoa sem consciência, pessoa ignorante. Não. Humildade, pelo contrário, é a qualidade de pessoas guerreiras, de pessoas que têm determinação, de pessoas que deixam que o Evangelho de Jesus Cristo seja aquilo que vai nortear a vida, as escolhas, os sentimentos, os pensamentos. Nos deixar todos os dias viver essa maravilhosa experiência de uma conversão, que às vezes nos custa muito, que às vezes nos pesa tanto, mas que não nos pode fazer desistir de querer todos os dias aperfeiçoar a experiência maravilhosa do amor de Deus em cada um de nós. Esse é o caminho para o céu. Então, se eu tenho dúvida, se eu ainda tenho algumas angústias, peça, reze. Existia uma irmã salesiana que está em processo de beatificação, que tinha uma pequena ejaculatória muito bonita,
Ó minha mãe, ó minha rainha, põe tua mão antes da minha. E eu tenho me utilizado muito bem desta ejaculatória, sobretudo quando eu tenho que enfrentar aqueles momentos difíceis, reuniões difíceis, pessoas difíceis. Onde eu estou indo, eu já sei que o negócio vai ser feio, eu já vou. Ó minha mãe, ó minha rainha, desculpa te incomodar, mas põe tua mão antes da minha. Eu já acrescentei mais, desculpa te incomodar, porque eu incomodo tanto essa mulher, coitada. E eu vejo nitidamente as mãos de Nossa Senhora indo e preparando, cuidando, derrubando esses corações rançosos, esses olhares criminosos, essas pessoas que custam, tiram a nossa paz. Eu consigo enxergar claramente Nossa Senhora chegando antes e quebrando. Ela vai derrubando o dragão para tudo quanto é lado, não tem problema não é? Essa é a mulher guerreira, e somente ela, por ser quem é, foi capaz de chegar aos pés da cruz, de pé. Não estava ancorada por ninguém, não estava desesperada por nada, tinha o seu coração traspassado, tinha a dor fecundada na sua face, nos seus sentimentos, mas era a mulher que precisava dar força para aquele que estava ali, nos manifestando o maior gesto de amor, e Maria não podia tirar dele essa possibilidade. A mulher que por primeiro percebeu a falta do vinho, é a mulher que por primeiro experimentou o sangue derramado da cruz. É bonito esse tempo, no tempo de Maria. Outrora estamos sedentos do vinho, e pela mesma matéria do vinho, diante da cruz, Maria recebe o miraculoso sangue do Senhor, aquele que vem nos lavar e nos purificar de todos os nossos pecados. Que Nossa Senhora nos ajude a sermos fiéis, a vivermos também nós a construção do caminho do céu. O céu é isso, é a gente se dedicar todos os dias um pouquinho para Ele, como se fosse uma tarefa diária. Hoje eu tenho que cuidar do céu em mim, o céu que está bem dentro de mim, o céu que Deus já me deu, para que eu possa todos os dias construir esse caminho, e a partir desse esforço cotidiano, experimentar na antecipação do tempo, a maravilhosa glória que Deus reserva para cada um de nós, assim como Ele hoje reservou a sua mãe e nossa mãe, Maria Santíssima. Maria assunta ao céu, nos apresente também esse caminho de graça, esse caminho de felicidade. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.